Muito bem, o entrevistado do dia de hoje já está conosco ao telefone para que a gente possa conversar. Ele é o presidente da FEComércio do estado do Amapá, Eliesi Viterbino, e a gente conversa a partir de agora sobre os protocolos para a reabertura gradual do comércio macapaense, capital do estado do Amapá. É claro que também em todo o estado amapaense isso vai acontecer. E essa nova fase começa na terça-feira que vem, dia 16 de junho. É com ele que a gente conversa neste exato momento. Bom dia, meu amigo Viterbino, empresário amapaense. Seja bem-vindo ao programa Edinho Duarte Comunica. Bom dia. Bom dia, Edinho. É sempre um prazer falar com você, renovando os abraços que eu sempre enviava através do Diego para você, não sei de chegar. Claro que sim. Mas também, em nome dele aí, saudar todos de sua família e obrigado pelo espaço que você dá, não para o Viterbino, né, mas acima de tudo para o comércio, para as entidades e também para uma voz aí que são hoje quase 55 mil postos de trabalho, que é o que o comércio gera aqui nesse nosso estado, né? Muito bem. Eliesi, vamos falar então de pandemia, né? Infelizmente, é coisa que ninguém podia exatamente prever, embora do ponto de vista religioso, muita gente pudesse até antecipar que tudo isso já estaria previsto, essas pandemias, esses fenômenos de tempo em tempo acontecendo. Mas, diante do imprevisto, do imprevisível e do inimigo invisível que apareceu, um novo vírus, o novo coronavírus, um problema mundial, uma pandemia de ponta a ponta, que começou lá na China e chegou rapidamente no mundo inteiro, aqui no estado do Amapá. E a gente sabe muito bem, Viterbino, que o bem maior é a vida. E cuidar da vida é prioridade. Depois da economia, porque é a economia que vai dar vida, que vai naturalmente promover a vida. Não se pode falar em vida sem as condições para esta vida, para que haja vida, não é? Então, o primeiro bem maior é a vida, o segundo bem maior é a liberdade. E nós perdemos primeiramente nós perdemos a liberdade com a quarentena, com o fica em casa. E muitas vidas se foram, infelizmente, como consequência dessa pandemia. A nossa geração não imaginava passar o que estamos passando. Verdade. Mas hoje são 86 dias que estamos restritos, né? E isso, muito mais aí o comércio que não é essencial e, logicamente, os pequenos, micro, pequenas e médias empresas sofrendo muito. Na parte econômica, nós tivemos o Amapá nessas semanas, né, e que já, pra você ter uma ideia, nas últimas 7 semanas o Amapá perdeu, só o varejo do comércio foi estimado em $1/4 bilhão, né, praticamente 250 milhões de reais, foi a perda do varejo. Quando a gente fala numa perda no varejo tão significativa, tem que lembrar que não deve olhar somente para a vida do empresário, se alguém, né, quiser ainda refutar a importância que nós temos para a sociedade. Mas tem que lembrar que por trás de cada empresa tem CPF, né, tem a família do empresário, tem a família dos colaboradores, né, na sua maioria, cada posto de trabalho ou é uma complementação, ou é a família sendo mantida, e isso trouxe, para você ter uma ideia, o CAGED de abril nos trouxe o pior abril a nível de, entre demissão e admissão, o pior abril dos últimos 20 anos, olha só. Então,
para a vida das pessoas, logicamente não vai se comparar com a perda de vidas, né? Eu mesmo perdi amigos muito próximos, clientes inclusive muito próximos, mas também a gente deve imaginar que esse vírus está fazendo um estrago também na vida das pessoas de toda forma. Ela traz a falta de alimentos, traz as incertezas trazem depressões, angústias, né? Sem E dúvida. o ser humano, ele é motivado pelas conquistas, pelo dia de amanhã, e isso tem afetado muito diretamente. Então a gente tem um impacto muito forte no faturamento das empresas e, logicamente, isso resulta em desemprego, que é o que está acontecendo. Infelizmente, nós não vamos ver ainda essa curva do desemprego parar para que o varejo normal, não é o varejo ainda de entretenimento, é o varejo normal, que aí vem toda a parte, vamos lá, material condição, confecção, calçados, perfumaria, né? Todo esse segmento sofrerão ainda de 60 a 90 dias para que o consumidor volte retorne para consumir, né? E fora isso, o medo que ainda fica na sociedade. Você, com sua experiência, pode concordar. O equilíbrio, ele não vem dos extremos, né? O equilíbrio, ele vem do mediano. Assim na vida da gente. Sem E dúvida. o mediano, nós não vamos conseguir, lá no extremo maior, todas as taxas, todas as condicionantes e cada condicionante com 100% de metas batidas. Né? Então, o ideal é muito difícil nós termos, principalmente no tipo de doença que ela ainda é muito improvável, desconhecida. Então, nesse sentido, você não vai conseguir o equilíbrio mantendo tudo apenas quando retornar pelo ideal. Essa é uma questão. Da mesma forma, no outro extremo, você precisa puxar para o mediano a economia, porque ela não é só a questão financeira, é que a questão financeira também traz saúde para todos nós, é assim que funciona. Sim, Você pode, eu sempre digo isso, você pode amar incondicionalmente, mas você não quer também não ter suas conquistas, e todo equilíbrio financeiro é importante para a vida, por exemplo, de um casal. Então, é nisso que nós defendemos há muito tempo, de que tem que haver um equilíbrio entre as taxas que, graças a Deus, começam a cair, né? Logicamente, a ficarem positivas no sentido de melhorias, e o retorno, o equilíbrio para o retorno não é o retorno de uma vez só, mas o equilíbrio de um retorno gradual, com horários diferenciados, que nós colocamos isso há 70 dias atrás, perdão, até mais, há 80 dias atrás, e além disso, os protocolos, porque eu sempre defendia, Edinho, entenda, se uma máscara te protege e te permite entrar no supermercado, por exemplo, por que em segmentos com menos movimento, tá? Às vezes 1/10 de movimento, né? Ou a metade, né? Às vezes 5% apenas de movimento de um supermercado, por que os outros não poderiam funcionar? O certo é que nós fomos extremamente respeitosos com a ordem pública, eu sempre coloco isso em todas as entrevistas. Eu sempre desafiei, inclusive, ver qualquer tipo de incitação para que a gente desrespeitasse a ordem pública. Prova disso são 86 dias no dia de hoje, com o comércio restrito. Então, esse retorno, que é importante, por exemplo, a imprensa tem feito um trabalho assim, precioso, em seu nome, novamente, agradecer todo o respeito que tem tido no comércio, porque agora é hora da população saber, primeiro, que nós nunca fomos os vetores do contágio, tá? Não foi o comércio.
Se isso fosse, não teria lógica de nós estarmos fechados e as taxas terem crescido. Então, isso tudo faz parte do próprio vírus, né, da característica do próprio vírus de contágio. Agora, daqui para frente, nós também não podemos, logicamente, por qualquer tipo de aumento, seja lá o que, do contágio ou outras questões, também sermos culpados. E eu vou dizer por quê. Nós temos agora nesse retorno gradual, Edinho, a necessidade de compartilhar, de dividir a responsabilidade. Ontem eu fiz uma live, Edinho, que eu fui muito firme. Para mim, como eu não estou político e não sou político, eu estou como presidente da federação, mas acima de tudo eu sou um comerciante há 40 anos, né, desde o meu pai. Entenda que o que nós queremos agora com esse retorno gradual é o respeito aos protocolos que tem que partir do comerciante. Agora, acima de tudo, onde a sociedade e onde o consumidor entra. Ele é o grande responsável por fazer que cada comerciante cumpra os protocolos. Mas olha, porque eu vejo que é um modo muito simples. Eu ontem na live, eu clamei, né, eu fiz um convite para o consumidor, agora com retorno gradual, para que ele só compre nas empresas que cumprem os protocolos. Muito simples. Aí a gente vai saber desse protocolo já já, mas eu queria fazer um pequeno comentário para a gente avançar mais adiante com relação especificamente ao decreto. Você tem toda a razão quando você fala do ponto de equilíbrio que nós, como seres humanos, devemos buscar na prática do dia a dia, da vida, na sociedade, na família, no grupo de amigos mais reservados. Eu gosto muito de um dos escritores mais lidos do Brasil, que chama-se Roberto Chiniachik. Ele diz o seguinte, que o sucesso é o equilíbrio, realmente, nem de mais nem de menos. É a busca por esse ponto de equilíbrio. Até no amor, quando ele é demais, pode atrapalhar. Quando ele é de menos, idem. Então, tem aquele ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Se exagerar na dose, certamente você vai ter complicações. Então, diante de uma pandemia, todo mundo tem que buscar dar a sua contribuição. Não é porque todo mundo pode ganhar, mas certamente todo mundo vai perder alguma coisa. Todo mundo está perdendo. Aí é que eu lhe pergunto, qual é a sua sensação como empresário? O empresariado amapaense, ele entendeu, ele andou de mãos dadas até onde pôde com o poder público, governador, prefeito, na linha de frente, que estão aí, tanto o governador Valdez, como para personalizar, e o prefeito Clécio Luiz. No começo a gente percebeu que vocês caminharam juntos. Essa caminhada, ela continua? Ou vocês já estão no limite que não dá mais para seguir um isolamento radical, como alguns ainda advogam? Olha, Dinho, a sua pergunta não poderia ser diferente, né? Pela tua inteligência, tua experiência. Nós sempre andaremos, eu não digo de mão dadas, né? Porque cada um tem seus interesses. Você tem seus interesses, eu tenho os meus. O segmento produtivo, ele é... Quando eu falo de mãos dadas, eu falo do interesse comum, inclusive no interesse da sociedade, não partidariamente, politicamente, nada disso, ideologicamente. Como todos nós temos nossos interesses, eu penso que o olhar é isso que você falou, é olhar para frente, porque nós temos um objetivo em comum. Entenda que ainda parte da população não entende que existe uma sistemática no mundo, né? No mundo, que tudo que é gerado de políticas públicas é pela sistemática de arrecadação. Tá? É assim que funciona no mundo todo. E o setor econômico, o setor produtivo, ele é o núcleo, ele é o responsável pela sistemática de arrecadação. Neste olhar, nós continuamos nesses 86 dias, e eu não digo, logicamente, simbolicamente de mãos dadas, mas sempre com respeito absoluto
a ordem pública, né? Porque nós entendemos também, e eu digo que a maioria do comércio organizado, tá? E eu posso falar por esse comércio organizado, do qual represento pela Federação do Comércio. Esse comércio foi extremamente respeitoso e aceitou, sim, mesmo nos posicionando, não faltou coragem para nos posicionar, não faltou coragem para dizermos que realmente já estávamos no limite há muito mais tempo, não é de hoje. Né? Nós defendemos que esse comércio não precisaria ter passado todo este tempo realmente fechado. Né? Radicalmente Agora, fechado, um você fala. divisor é muito claro, seja hoje ou se tivéssemos aberto há mais tempo ou se abrirmos na terça-feira, que é, primeiro, a conscientização do empresário organizado, que a gente não pode ter um revés, que é o pior de tudo, é o que eu tenho defendido, tá? Então, nós não podemos ter um revés, porque a gente corre, inclusive, o risco de ainda culpar um comércio que não tem nada a ver com essa pandemia. Né? E não Então, só de também culpar sendo o comércio, vítimas como também sair uma decisão para proteger a população de um fechamento ainda mais radical, né? Agora, com base no decreto que foi assinado pelo prefeito Clécio e que também reflete essa decisão do governo do estado de prorrogação da quarentena, você poderia dizer para a gente especificamente como vai funcionar a partir de terça-feira? Qual é a determinação do decreto e o que vocês vão fazer para proteger, para se protegerem como comerciantes e os comerciários também, não é? Os clientes também, porque muita gente entende que vocês vão acabar dando uma contribuição significativa para proteger a população, haja vista que vocês ficarão obrigados a adotar algumas condutas, não só com relação ao uso da máscara, o álcool em gel, e também uma espécie de testagem para ver a temperatura. Vocês vão fazer tudo isso? Como é que vai ser? Sim, eu tenho todo um protocolo. Essa decisão, inclusive, do prefeito, foi compartilhada, debatida, discutida em conjunto com as entidades, tá, Edinho? Tivemos uma reunião na terça-feira passada. Essa reunião, ela foi a melhor reunião que nós tivemos, né, inclusive com o prefeito e com o representante do governador. Foi a melhor reunião desses últimos 80 dias, tá? Nessa reunião, logicamente, o prefeito sabe da situação que o comércio arrecadador e que gera empregos está passando. Já também com a queda de várias condicionantes, com a melhoria de várias condicionantes, principalmente o próprio HU, que foi inaugurado na sexta-feira passada, e logicamente com a busca do equilíbrio de outras taxas, decidiu-se por 4 pontos que eu posso colocar como principais. Primeiro de novo, o retorno é gradual, é por etapas. É interessante dizer que essa primeira etapa, que vai ser aí de 15 dias, ela é preponderante para que as outras etapas aconteçam. Tá? Então, isso é muito importante. O segundo ponto é a divisão de horários, que é tão importante também, né? Para que a gente espraie esse movimento, seja no transporte coletivo. Haverá, por exemplo, o rodízio de veículos, que ao final nós apoiamos, tá? A gente vê como é uma medida que ainda segura muita gente que não tem necessidade de estar fora de casa, que fique em casa, né? O terceiro ponto que é importante, que a gente também vai trabalhar durante esse tempo todo, que são justamente os protocolos, tá? Que aí a gente vai... os protocolos são obrigatórios, e as modalidades, que é o quarto ponto. As modalidades, elas são as presenciais, né, a modalidade delivery, expresso e drive-thru, tá? Nesse primeiro momento, aí sim, seja qual for a modalidade, desde o presencial até o drive-thru, passando pelo delivery expresso, todos têm que cumprir itens que são, nesse momento, muito importantes para que todos nós cumpramos realmente
esse protocolo para que eles tenham o menor problema possível, tá? Vou só listar rapidamente para que a gente entenda quais são esses protocolos, né? Eu vou fazer uma listagem, mas apenas, Edinho, do principal, né? Porque é muita coisa, né, que foi acordado, não foi, além de ter sido uma determinação, logicamente, por decreto, mas houve sim um acordo com o setor econômico, com algumas restrições que ainda estamos discutindo, mas o principal é álcool gel, que você já vê isso, já faz parte do novo normal, o aferidor eletrônico e temperatura, uma boa parte já tem, mas no decreto foi concedido 15 dias para começar a obrigatoriedade, e isso é importante também porque viabiliza o retorno. Além disso, toda a sinalização geral dos pisos das empresas, com distanciamento mínimo daqueles locais, por exemplo, cais, atendimento, balcões, para que tenha pelo menos 1,5 m, o quadro reduzido de colaboradores, onde se recomenda que suspenda qualquer tipo de pessoa no grupo chamado de risco ou de comorbidade, o número máximo de pessoas, que isso é muito importante, Adine, em cada empresa tem que constar lá um cartaz que diga o seguinte: a minha loja tem 40 metros quadrados, que dividido por 4 metros quadrados só podem ter 10 pessoas. Né? Então, isso no atendimento. para todos. No Além atendimento. disso, Agora a uso obrigatório da máscara, o protetor facial e luva para os caixas, as portas abertas para quem tenha ventilação contínua e toda a higienização contínua da estrutura imobiliária. Né? E com relação aos clientes, fica limitada a entrada de clientes também? Fica limitado nesse quantitativo, tá, que nós temos de 4 metros quadrados por pessoa no total, já somando clientes e colaboradores. Sim. Se você tem uma loja de 40 metros, vai dividir por 4, só pode colocar 10 pessoas lá dentro. Tá? E além disso, no decreto prevê que continua no supermercado, mercados e congêneres, a questão de uma pessoa por família, né, para que a gente realmente tente não levar pessoas que não precisam sair de casa nesse momento. E além disso, são as modalidades, né, que agora nós conseguimos melhorar. Né? Então, alguns que estavam, todos que estavam presenciais continuam, outras que estavam sob delivery vão para presencial. Vou dar um exemplo: material condição, vai de 8 a 18. Além disso, por exemplo, armarinhos, tecidos, a parte de móvel doméstico, bijuterias, calçados, todo esse pessoal hoje, informática, joalherias, bombons de enfeite, brinquedos, perfumarias, esse pessoal que estava totalmente fechado agora podem ser por delivery, drive-thru e expresso. E uma informação que é muito importante: os shoppings comerciais, galerias comerciais também, eles vão funcionar de segunda a domingo, de 10 às 23 horas, mas somente por delivery, drive-thru expresso, onde as lojas estarão fechadas e haverá apenas o atendimento externo para que os clientes possam lá fazer o atendimento eletrônico e aí ou entregarem nas casas, ou o cliente vai pegar dentro do carro, ou ainda o atendimento expresso. Então, nesta primeira fase, só para ficar claro aqui, os shoppings não serão abertos para o acesso da população, né? Não será aberto, não ficará aberto, né? Tá. Essa é a primeira etapa, deixando assim bem claro. Eu até vejo como algo também muito funcional, né? Muito importante nesse momento, é que cada etapa será rediscutida, entendeu, Edinho? Muito bem. Então, Viterbino, eu tenho uma pergunta aqui do jornalista Garcia Brito, que eu vou colocar para você responder, tá bom? Vamos acompanhar aí então. Presidente Viterbino, se a gente passar rapidamente no comércio, no centro comercial, a gente observa que muitas portas estão com placas para alugar. Isso significa que muitas empresas fecharam. Ao meu ver, a partir de terça-feira a gente vai ter uma imagem diferente do que era antes, por conta de que muitas lojas não vão abrir
E aí eu lhe pergunto, esses empresários, esses comerciantes, vão ser beneficiados de alguma forma por aquelas MPs que estão em andamento no Congresso Nacional e pelaquela decisão da Justiça que não permite que as empresas sejam negativadas, as empresas locais? Essa é a pergunta. Muita gente quebrou, hein, presidente? E quebrar não significa que você vai lá na junta comercial e dá baixa, tá? Uhum. Isso é importante. Eu vi uma reportagem essa semana em que não tinha havido nenhum registro, por exemplo, na junta comercial de fechamento de empresa. Entenda, ninguém quebra num dia e vai fechar e vai lá na junta comercial dar baixa na outra semana. Não é assim que funciona no Brasil. Mas sim, muitas empresas fecharam as portas. O que eu creio, Garcia, obrigado pela pergunta, e é importante colocar o seguinte: nesse momento, a MP 927, 936, elas foram fundamentais, foram MPs lá do governo federal, foram fundamentais para que não houvesse um nível de demissão maior e, logicamente, não visse um fechamento maior de empresas, digo até medianas e grandes mesmo, aqui no Amapá e em todo o Brasil. Além disso, a Federação do Comércio, nós fizemos um planejamento, Edinho, há mais de 90 dias atrás, onde nós previmos, como a gente tem 27 federações, há um núcleo de estudos muito bons a nível Brasil. Nós nos incluímos, o Amapá tem uma equipe técnica muito boa, e fizemos um planejamento. Dentro desse planejamento, você tem uma ideia, há 90 dias atrás, nós fizemos documentos tanto para o governador, para o prefeito, para a Assembleia Legislativa, e fizemos um para o presidente Davi, e foi o PL que gerou o PL 675. Poucos sabem disso, mas o PL 675 aí, essa medida para por não negativação das empresas foram em duas vias. A judicial, que nós entramos na justiça, ganhamos, não pode, nenhum cartório, foram 24 réus, foram 24 pessoas que foram juizadas, né? Entre cartórios, SPC, Serasa, eles não podem hoje negativar nenhuma empresa aqui no Amapá, ganhamos. Fora isso, o PL 675 foi aprovado agora no retorno da Câmara Federal e está agora na mão do presidente para sanção e cremos que ele vai sancionar. Então, essas medidas, Garcia, nos ajudaram a manter. Nós temos dois trabalhos: a manutenção durante a pandemia e o pós-pandemia, que agora é a parte mais importante, que essa ainda nós não vimos se concretizar, que é a ação dos bancos públicos. Nós chegamos a fazer um levantamento, Edinho. Os bancos públicos, nos últimos 5 anos, Banco do Brasil, Caixa, BNDES e o BASA, foram 170 bilhões de lucro líquido. E eu não estou vendo isso sendo ainda oferecido, entenda, efetivamente estando na ponta, né? Então a gente espera que, através do governo federal, haja um acesso, uma facilitação e não tenha, nesse momento, avaliações de crédito como se era antes da pandemia. Não pode. Né? Eu por mim, o Brasil teria que pegar, na minha avaliação, teria que pegar uns 200 bilhões de reais, tá? Para as médias, pequenas e microempresas, com critérios relacionados ao faturamento, para que a gente pudesse acessar mais facilmente e aí linhas de pudesse crédito retirar de novo, até que voltasse à normalidade. Então, é isso que está faltando, mas as MPs Muito e as bem. outras providências foram tomadas. A SEA não pode cortar por 2 motivos, tá? Sim. A SEA não pode cortar por uma decisão da ANEEL, mas também por uma ação judicial que a Federação do Comércio ganhou também na Justiça do Amapá. Tá certo. O jornalista Ed Wilson está aqui ao meu lado e quer fazer uma indagação a você. Presidente, é claro que essa prospecção de retorno gradual do comércio macapaense depende muito, também muito, do apoio da população, com o cumprimento das regras que são estabelecidas por decretos governamentais. É isso que vocês esperam também.
internet, está aí os decretos rodando. Faça isso, um checklist mesmo no papel seu, escreva lá no seu smartphone e veja lá, chega lá na empresa, ele tem o aferidor, né, daqui a 15 dias, ele tem o álcool gel, o pessoal está protegido, existe toda uma efetivação do protocolo. Sim, entre e compre. Aqueles estabelecimentos que não comprem, por favor, eu peço à população, não compre, porque você vai ver justamente o movimento que a gente precisa, é o movimento da responsabilidade, de que ele vai ver o concorrente dele cheio de gente lá, com todos os protocolos, e ele vai ver o comércio dele lá sem movimento. Eu vou reforçar aqui, Viterbino, aquilo que eu falei ainda há pouco. Se o empresário cumprir o protocolo, não tem perigo nenhum, ele vai estar contribuindo, inclusive, no combate à Covid-19. Haja vista a adotar esses protocolos todos e até, de uma certa forma, medindo, quando ele está medindo a temperatura do cidadão e, por exemplo, daqui a 15 dias, se todo mundo estiver fazendo isso, ele está contribuindo com o poder público. E considerando o outro lado da questão, que não é só a Covid, Viterbino. O problema não é só o vírus, o novo coronavírus. Nós temos também um problema aí de travamento mental. Tem gente que está adoecendo, que está sendo comprometida a sua sanidade mental. Que envolve a questão mental mesmo. O ouvinte está perguntando para você aqui, chega no meu telefone, estou ouvindo a entrevista, meus parabéns ao Viterbino, mas eu gostaria que ele explicasse melhor o que é a venda expresso. Ele é do bairro, essa ouvinte aqui é do bairro Central, é uma ouvinte. Olha, a venda expressa, eu vou fazer uma relação com a lanchonete, por exemplo. Sim. Né? Imagina que você vai ligar para aquele estabelecimento, vai pedir lá seu sanduíche, né? E você vai lá na porta do estabelecimento e pega aquele produto. Essa é a venda expressa, tá? O drive-thru, ele está dentro do carro, né? É o drive-thru, é o sistema onde você fica dentro do carro, que também muita gente vai operar dessa forma, tá? Então essa é a diferença básica. Você vai lá na lanchonete. Todos os atendimentos eles são eletrônicos, o que não pode a gente ver a pessoa fazendo o pedido, acumulando na frente das empresas. Não, você faz o pedido, reserva o seu pedido e vai lá pegar na porta do estabelecimento. Tá bom. Bom, para finalizar, nós já estamos de 11 horas e 10 minutos. Para finalizar aqui, caminhamos para a finalização. Eu tenho aqui também o recado, mas é só parabenizando pela sua explicação, o deputado estadual Zezinho Tupinambá, que trabalha com o comércio aqui embaixo, ele diz, no meio do povo, e que está achando muito oportuna essa reabertura do comércio, mas que os comerciantes têm que, ele está dizendo aqui, assumir o seu papel, a sua responsabilidade. Instituição, os comerciantes, mas é claro que o senhor tem o sentimento do interesse maior, que é o interesse comum, o interesse da população. A pergunta que se faz é o seguinte: depois dos 15 dias, o que vai acontecer? O senhor vai sentar como representante da categoria, junto com o governador e com o próprio prefeito, e delinear novas diretrizes dessa caminhada, esperando ter passado pela prova dos 15 dias? Como é que vai ser? É justamente o que o plano, né, que foi discutido, foi trabalhado junto com a equipe da prefeitura, né, junto com o Edivan liderando ali, que fez também um ótimo trabalho. A gente trabalhou muito na razoabilidade, viu, Edinho? É importante colocar isso.
de ambas as partes, né? O comércio entendendo, através de suas entidades, que nós temos que ter o devido respeito, sim, a essa pandemia, tá? Isso nunca passou fora da formulação dos nossos planos. Daqui a 15 dias, eu até propus, Edinho, o seguinte, que nós tivéssemos começado toda segunda-feira, tá? E uma sexta-feira antes do encerramento, a cada 14 dias, nós tentaríamos para avaliar. Essa avaliação não pode ficar de fora os números da própria pandemia, tá? Que nós vamos acompanhar. Além disso, a Federação do Comércio e outras entidades, mas vou falar pela Federação, nós vamos estar com 80 colaboradores nas ruas a partir desta semana, com uma campanha de orientação, inclusive doando gratuitamente tá? Essas campanhas são orientativas. Então, daqui a 15 dias nós vamos sentar novamente, avaliar o que houve nesse espaço de tempo, né? E sempre contando justamente com a cobrança da população. Nem a fiscalização, entenda, nem a Federação do Comércio e demais entidades estarão e poderão estar em todos os locais. Nós não somos órgão fiscalizador, mas nós vamos estar orientando e conscientizando. Agora, de novo, o fundamental para que daqui a 15 dias, você tem uma ideia, não foi estabelecido ainda quando será a segunda etapa. Entendeu? Foi estabelecida a primeira etapa e essa primeira etapa vai ser uma condicionante, por isso que eu digo o seguinte, o Tupinambá que está aí, né, seja quem for hoje o comerciante que está ouvindo, ele é responsável pelos outros que ainda estão fechados, entendeu? Então, agora é hora de a gente se conscientizar e ser cobrado pela população. O primordial, o fundamental, acima de tudo, entenda que a população só entrar no estabelecimento com protocolo. Para depois, nós não termos, ou, sei lá, até culpados ou, né, julgados por isso, daquilo que os organizados não fizeram de errado. Eu tenho certeza que aqueles cobertos pela Federação do Comércio e que nós damos a devida assistência via sindicatos, eu tenho certeza que eles vão cumprir. E o que vai ajudar a cumprir será cobrando a população. Agora, se a população, para a periferia, está vendo que a coisa está errada, por favor, não compre lá. E vice-versa. Se o centro não está cobrando, vá lá no Novo Horizonte, compre onde está cumprindo os protocolos. Acho que esse é o ponto mais fundamental para que daqui a 15 E saber dizer não àquele que não quer se submeter às regras, né? Não é pensar em faturar, não, bora entrar, tá sem máscara, bora dar um jeitinho de entrar. É saber dizer não a quem, porventura, queira descumprir os rigores das regras do decreto para poder passar por isso. É pensar no outro, ter essa capacidade de empatia, que isso é necessário. Né? Então, é isso. Olha, só para recuperar aqui, que eu não citei o nome da ouvinte que lhe fez a pergunta, é a Tarcirene, que lhe fez a pergunta ainda há pouco, tá bom? Tá bom. Bom, então vamos às considerações finais suas aí, o seu apelo, não só os empresários, para que se atenham ao cumprimento do decreto, das regras estabelecidas para os próximos 15 dias, para a gente passar bem, vai ser bom para todo mundo, né, Vitorino? Para todo mundo, porque o comércio não pode também seguir fechado aí durante mais tempo e vai acabar causando um transtorno muito, muito maior. Então, é importante que todo mundo colabore, como a Tarcirene Freitas, que participou ainda há pouco e disse que quer se adequar a essas regras, quer cumprir essas determinações. Todo mundo colaborando, vai dar tudo certinho, a gente vai passar todo mundo junto, de mãos dadas por essa pandemia. Edinho, me permita só conceituar para todos, no seu programa que é de muita audiência, rapidamente, o seguinte, atendimento delivery é o serviço de entrega em domicílio, tá? Sim, tá. Muito bem. O drive-thru é o atendimento, pagamento e aquisição de produto ou serviço realizado com o cliente no seu veículo, tá bom?
Sim. O atendimento expresso é a retirada, entenda, é a retirada de produtos Sim. que foram adquiridos previamente, tá bom? Certo. Por meio eletrônico, telefone com hora marcada, Perfeito. sendo proibida a entrada do cliente. O agendamento, aquele agendamento é um atendimento presencial, tá? E individual do consumidor. Aí isso vai valer o salão de beleza, por exemplo, tá? Só para me deixar conceito claro. Edinho, eu queria finalizar, primeiro agradecendo em seu nome a toda a imprensa. Vocês, mais uma vez, cumpriram um papel fundamental, vocês são preciosos, porque deram espaço, não somente para o poder público, mas deram espaço também para o comércio, seja qual for a entidade que se pronunciou, que se posicionou, para que também o comércio fosse ouvido. Além disso, eu queria, Edinho, finalizar, mano, fazendo um pedido. Eu estou muito focado nisso. A partir de terça-feira nós temos a equipe com 80 colaboradores do Sistema Fé Comércio, SESC, SENAC, Federação, juntos, em busca da gente colaborar com educação e conscientização. Mas eu queria lembrar que houve também, de certa forma, no momento ainda de pandemia, a coragem, a decisão dos gestores em dar esse voto de confiança que já está mais do que na hora. Logicamente isso. E eu gostaria de fazer 2 pedidos nesse momento em seu nome, no seu programa. Um é ao comerciante. Se você cumprir os protocolos, se adequar aos protocolos, está lá, leia o decreto, tá? Você vai estar me ajudando para que a gente não tenha nenhum revés, inclusive judicial, é importante colocar isso. Com certeza. Mas vai estar ajudando o colega empresário que está ainda fechado. Nós temos academias, temos tantos outros. Entenda, os que estão em poder livre ainda estão fechados, magazine, roupas, calçados, eletrodoméstico. Então você vai estar está ajudando de 2 formas, a você mesmo e ao colega que também passa por dificuldade. Agora, o principal pedido que eu queria fazer, e tenho reforçado muito, é a população. Por favor, em nome do comércio, que eu tenho certeza que a maioria pode ter um funcionário público em casa, mas deve ter alguém que dependa do comércio, nesse momento é fundamental que você cobre nas lojas a execução e a efetivação dos protocolos. E aqueles que não cumprem os protocolos, não comprem mais lá. Pronto. Você vai ver que vai haver uma corrente do bem, tá? Para que as pessoas entendam que tem que cumprir. Existe um vírus perigoso, que nós não podemos voltar para a situação atual. Existe um novo normal que a gente vai aprender a conviver com máscara, não tem data para sair. Então, nesse sentido, Edinho, eu queria muito pedir, inclusive, à imprensa que fizesse essa grande relação. Entenda, quem é o ponto fundamental, ela não é a sozinha responsável, mas a população é o ponto-chave para que as pessoas cumpram o protocolo. Então, nesse sentido, eu queria dar um bom domingo a todos os seus ouvintes, ao Garcia Brito, obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado, é a primeira vez que eu acho que você me entrevista. Então, com certeza. Honrado, né? É uma honra muito grande recebê-lo aqui. Tem uma história, né? Conheceu meu pai, né, cara? Com certeza. Então, feliz. Vitor Bino, eu fiz questão de convidá-lo e eu não sei se você reparou, eu acredito que sim, e os ouvintes também, separando aqui uma boa parte do programa para a gente conversar com tempo, porque trata-se de um interesse público, o interesse da nossa população. Eu fico muito feliz de te ver nessa linha de frente. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. Eu sei que você tem que enfrentar também as reações contrárias, é natural. Imagino que, como resultado da sua live, você possa ter também enfrentado os questionamentos e até a insatisfação de determinados setores, porque eu vejo o lado de todo mundo. Eu vejo o governador Valdejo no fronte, né, sendo pressionado junto com o prefeito Clécio pelos representantes da nossa economia. Eu vejo você como representante desta instituição importante, né, para a vida do nosso Estado, também sendo pressionado pelos próprios associados, pelos empresários, micro, pequenos, médios empresários, grandes empresários. Eu vejo todo mundo querendo uma solução, mas todo mundo participando. É preciso a gente entender que hoje o menos é mais, não é? Você gostaria que a sua loja estivesse escancarada, de portas abertas,
Mas se ela vai estar só com uma porta aberta, só parte dela estará funcionando, esse menos, ele é importantíssimo que a gente valorize, porque o menos, como disse, é mais. Ainda tem mais. Terça-feira em diante, se eu não me engano, começa de novo o cumprimento do rodízio de carros. E o planeta agradece, porque também é menos poluição colocada nas ruas através dos carros. Quem tem 2, 3 carros, não é, vai depois, nesse novo normal que a gente se refere, depois refletir um pouco mais. Para que sair em 2, 3 carros, se pode sair só num, com a família toda? Por que não ficar um pouco mais em casa? Por que não utilizar a máscara agora, não incorporar no seu cotidiano, não é? Que seria uma coisa normal lá, quem está manuseando a alimentação, não só a secretária do lar, a sua colaboradora de sua casa, a empregada doméstica utilizando, mas todos aqueles que manipulam alimento utilizar obrigatoriamente a máscara. E mais, antigamente, Viterbino, a gente achava estranho quando via o Michael Jackson sair de sua casa com máscara. Ele queria se proteger, era o grande argumento dele, e proteger as pessoas de um eventual quadro gripal que ele estivesse sentindo. É assim, se você está se sentindo mal e tem que sair, saia de máscara, porque você está se protegendo, está protegendo as pessoas. Daqui por diante, nós não vamos mais abandonar certos hábitos que nós tivemos que adotar como imposição desse momento que nós estamos vivendo. Só lembrando, Edinho, que na terça-feira também começa a valer o decreto que obriga o uso decreto assinado pelo prefeito Clécio Luiz. Sim. Quem não cumprir o decreto do uso obrigatório de máscaras está sujeito a multa de um salário mínimo R$ 1.045. Então muita gente vai ser multada agora, porque neste exato momento eu recebo a informação do Garcia Brito, nosso programa tem essa capacidade de interação, de um acidente que acaba de acontecer, e eu estou vendo aqui que é um acidente grave, porque teve capotamento, na Ana Nery. E ele está dizendo aqui, olha a aglomeração de pessoas sem máscaras. As suas considerações finais aí, meu caro Viterbino. Meu irmão, eu só queria, eu não vou deixar de honrar aquilo que eu tenho feito. Meu pai, uma certa vez, Edinho, eu perguntei para ele falava muito em Deus. Meu pai, você conheceu, é um cara muito crente em Deus, e ele falava, e eu dizia, pai, como é que eu faço para honrar esse Deus? E ele disse, olha, honre as pessoas, que você vai estar honrando esse Deus. E eu queria, mesmo numa missão tão difícil, como você falou realmente, né, muitos pensamentos contrários, ansiedade, mas eu vejo que nós estamos vencendo, né, todo esse período muito difícil. Eu só queria transferir todo e qualquer resultado positivo, todo e qualquer louvor para a minha equipe da Federação do Comércio, preciosa, tá? Os técnicos maravilhosos que me ajudaram muito durante esses 90 dias. Queria agradecer a minha família, que tem sido uma base enorme, né, no meu retorno, com muita ausência que eu tenho tido, e transfiro tudo isso, em definitivo, para o Deus da minha vida, o Deus que eu sirvo. Um Deus vivo e verdadeiro que nos protegeu também durante esse tempo todo, nos deu forças, e agora é olhar para frente, né, cumprindo cada um a sua responsabilidade para que a gente retorne às nossas vidas, não vai ser mais como era antes, mas que a gente possa ter oportunidade de mostrar para todos e que respeitem esse comércio. Esse comércio é feito, Edinho, de gente guerreira. Eu nunca imaginava ver, Edinho, pessoas próximo do meu convívio pedindo cesta básica. E aquilo me constrangia muito em ver. Isso emociona, né? Apoio da população, respeitando um comércio que gera quase 55 mil empregos. É o maior gerador privado desse estado, e que assim continue. Muito obrigado em seu nome a toda a imprensa. Tá bom, muito obrigado, Viterbino, emocionado. Encerra, portanto, sua participação aqui no nosso programa. Nós queremos agradecer de coração mesmo. Eu tenho por ele, todo mundo sabe, uma grande admiração, uma relação
muito forte com a sua família. Tive a oportunidade de conhecer o seu pai, realmente um homem de uma firme formação religiosa e familiar, acima de tudo também. E é muito legal, gente, porque quem tem Deus no coração, quem é de Deus não corre perigo, quem é de Deus segue firme, e forte, e até mesmo consegue vencer o inimigo, seja lá qual for o inimigo. O inimigo se apresenta em forma de obstáculo, não é? Infelizmente, às vezes usado pelas pessoas, assim como Deus usa, não é? O inimigo também é usado através das pessoas também. Nós queremos agradecer aí, então, a você, Viterbino, desejando sucesso. Esta emoção sua, ela é a emoção de quem trabalha verdadeiramente, de quem é verdadeiro, de quem se expõe, de quem fala de coração, de quem é bem intencionado, de quem ama aquilo que faz, acima de tudo, tá? Eu estendo as minhas considerações e o meu abraço à tua família também, à tua esposa, à tua amada esposa, e aos teus amados filhos também. Grande abraço, até a próxima. Às 11 horas e 28 minutos,